Entonces quiero aprovechar porque yo conocí el papá de Cindy, que él me dijo así, pastor, yo nunca me fui a la iglesia, yo siempre escucho tus prédicas. Entonces quiero enviar un regalo para vos, papá de Cindy, un abrazo de toda la iglesia para vos, ¿verdad? Entonces nuestra prédica es escuchada y oída, no sé cuál es la palabra, en muchos países. Nosotros seguimos en Spotify, en Google, principalmente Spotify. En algunos países escuchan nuestras prédicas. La gente de México por las rabones, la gente de Chile, la gente de dónde más, de Venezuela, la gente de muchos lugares escuchan nuestras prédicas. Entonces, gloria a Dios por la vida de ustedes de otros países. Un aplauso a nuestra familia que acá son ustedes. Amém, glória a Deus. Vamos lá. 1 Coríntios 11, 23 a 29. Porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced eso en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y beberes de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera de este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y así coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Amém? Em reverência à palavra del Senhor, cerra tus ojos, baja tu cabeça, deslígate e apaga e desconecta de todo que está afuera. Vos veniste acá, saliste de tu casa, y es bueno encontrar personas, y es bueno ver la gente, es bueno compartir, pero no hay nada comparable con escuchar la voz de Dios. Espíritu Santo de Dios, nosotros nos acercamos de tu presencia ahora y entregamos, Señor Jesús, nuestros corazones delante de ti. Si hay corazón acá de piedra, se ha transformado em coração de carne sensível a tu voz. Espírito Santo de Deus, que vos pueda ministrar nessas vidas. Sabemos que pessoas estão acá porque vieram a servir, porque vieram a trabalhar. Outros vieram para adorar-te, outros vieram para conhecer, outros vieram porque foram invitados. Pero independente de nuestra agenda humana, eu sei, Espírito Santo, que esta manhã é uma agenda e é um dia em tua agenda onde vos programaste, onde vos escreviste para que nós estuviéramos acá a adorar su nome e escuchar de vos. Por isso, habla com cada persona de uma maneira personal, habla com cada um acá de uma maneira que essa palavra possa ser puesta em prática em suas vidas, e nós te daremos a honra e a glória desde o começo desse culto hasta el final, e aqueles que creem, dá forte aplauso ao Senhor Jesus. Qual é o Jesus que vos crees? Que clase de Jesus é o que vos decís que verdadeiramente é Jesus em sua vida? Quizás por tu experiência cultural, por la maneira que vos fuiste criado, ou de onde vos viniste, ou del âmbito familiar em qual a religião foi inculcada em tu vida. Quizás vos crees e tenéis a expectativa que o Jesus que nós servimos é Jesus que está colgado em uma cruz en el madeiro, com pañal bem blandito, com umas fotos e umas cositas assim, parecendo que tem sangue. Quizás vos estás acá e pensa e tem em seu conhecimento, em seu entendimento, que Jesus é alguém com as vestes blancas, que não tem nem pés, que voa, que anda assim como um fantasma. Quizás tu experiência de quem é Jesus é alguém que é vivo, alguém que vos logras hablar, logras entenderlo, logras escucharlo, porque o desafio não é só hablar, o desafio principal da oração é escucharlo. Pero mi pergunta para vós acá é, quando eu te pergunto quem é Jesus, qual é a resposta que vos podeis dar-me? Um dia Jesus estava andando com seus discípulos e ele perguntou a seus discípulos: Che, que dice la gente que eu sou?
Então os discípulos dijeron, unos dizem que vos sos um Messias, um profeta e algumas coisas, verdade? E Jesus lhe perguntou, e vos, Pedro, quem vos decís que sou eu? E ele dijo, vos sos Cristo, el Hijo de Dios vivo. E imediatamente Jesus lhe dijo, vos sos Pedro, sobre essa pedra vou edificar minha igreja. Então o que Jesus estava fazendo acá, estava fazendo o que eu hice com vocês agora. Que dizem vocês que é Jesus? Quem é Jesus para vocês? De acordo com a resposta que vos me dar para mim, é a resposta que o Senhor vai dar para vos. Por quê? Porque vos vas a receber de aquele Deus que vos adora. Os Salmos dizem que eu me vuelvo parecido com aquele que eu hago adorações. Então, se eu adoro algo que não tem vida, eu também serei sem vida. Se eu adoro algo que é fantasmagórico, algo que é impossível de ser tocado, assim será minha relação com Deus, impossível de ser tocado. Se eu adoro um Deus que eu não conosco, quando Jesus mesmo me pergunta, que disse a gente que eu sou, que disse vos quem eu sou? Quem vos decís que é Ele? Quem vos decís que é Ele, Fábio? Quem vos decís, Chicaroli, que é Jesus? Quando a gente pergunta, quem é Jesus para vós? Porque a resposta são duas coisas. A resposta é aquele que eu hablo e aquele que eu vivo. A resposta que a pessoa, oyente que vai estar cerca de vós, ele vai mirar para vós e vai dizer assim, esse Jesus é aquele que ele habla, mas não é aquele Jesus que ele vive. Então, minha pergunta para vós é, se Jesus estivesse passeando acá no meio de nós outros, e ele está, quantos creem que ele está? E ele te pergunta, que disse a gente que eu sou? E vos vai dizer qualquer coisa que a gente disse, porque a gente habla porque tem boca, a gente é livre para dizer o que quiera. Pero como eu creio que Jesus está acá nessa manhã, amém? A pergunta é, e vos? Quem vos crees que Jesus é? Porque na manhã de Santa Cena, eu tenho que entender que se eu não creio e não entendo que Jesus é aquele que se entregou na cruz por mim, Jesus morreu, Jesus pagou o preço por uma conta que ele não devia, e isso se chama graça. Quem na casa sabe o que é a graça? Sabe o que é a graça? Uma explicação muito sencilla que eu utilizei hoje na manhã com Caro. Graça é a seguinte: vos te vas a duchar em tu casa e vos não pagas a conta de ande. Quem na casa não sabe quanto gasta de ande em tu casa? Não sabe? Sabe, filha? Mais ou menos, verdade? Bueno, vos vai duchar se vos não sabes quanto pagas de luz em tu casa. E está duchando-se 20 minutos, meia hora duchando-se. Então se alguém golpea tu porta e diz assim, ei, basta de ducha, verdade? Meia hora duchando-se. Que é a graça? A graça é eu poder duchar-me sem saber que foi pago na fatura. E a graça é a fatura que está sendo paga, que mesmo de eu não saber quanto foi pago, ela foi paga. Então, a graça não é grátis. Estão entendendo o que estou falando acá? Por que estou falando de graça? Sabe, Nath, por quê? Eu não sei por que estou falando de graça. Pero todo é por la graça, pero nem todo é grátis. Amém? Porque não sei por quê, porque não estava escrito acá. Pero ministrou alguém acá, é isso ou não? Glória a Deus. Então, não é grátis, pero é por la graça. Pero aonde vou acá é que quando eu entendo quem é Jesus, e como entender quem é Jesus? Com as escrituras. Há uns dias atrás eu estava falando com uma pessoa e ele me estava contando quem era Jesus para ela. E eu lhe disse, ok, pero este Jesus que você está falando para mim, quem te dijo que é ele? Não, esse me dijeron, ok, te dijeron, está bem, pero vos já leíste na Bíblia verdadeiramente quem é Jesus, porque só há um Jesus, é o Jesus bíblico. Quizás outras pessoas tenham outro Jesus, outro Deus para adorar, e suele passar. Moisés subiu no monte para escutar as direções de Deus, o povo estava abaixo, enojado, estou cansado, Moisés não barra, eu tenho medo de Deus. ¿Por quê? Porque o povo só escutava estrondo, e truenos, e a gente pensava assim, Deus mío, tenho medo desse Deus. Então, que a gente hizo? A gente levantou um becerro de ouro. Por que levantaram um becerro de ouro? Porque eles queriam um mini Jesus para eles adorarem. Então, eles não tiveram paciência para esperar o Deus de Moisés falar. Então, que eles disseram um Deus para eles. Quando eu não entendo quem é Deus, eu construo meu próprio Deus. Estão comigo acá, igreja, ou não? Pero Santa Cena é interessante porque ela me posiciona no Evangelho. Há duas ordenanças bíblicas. Uma é o bautismo, que dentro de alguns dias nós lo realizaremos de novo. Uma é o bautismo e outra é Santa Cena. Pero, que é Santa Cena?
Pergunte para mim, ¿qué é Santa Cena, pastor? Santa Cena tem seus orígenes em La Paz. Não querem prender uma luz aí, Pablo? Una solo? Para que vocês não quedem estando no escuro para ser... ¿Sí? ¿Está bien? ¿Así? Ok. Dale. Entonces, Santa Cena tiene sus orígenes en la Pascua. ¿Dónde tiene la origen la Santa Cena? Necesito que ustedes estén conmigo. Santa Cena tiene sus orígenes, o sea, el plan de fondo de lo que nosotros estamos haciendo acá empezó allá atrás en la Pascua. La Pascua era la celebración de la salida del pueblo que era esclavo en el Egipto y en la Babilonia. Entonces, el pueblo estaba esclavo de la Babilonia y necesitaba ser liberto. Y el nombre de esa libertación fue llamada Pascua. Entonces, la Santa Cena, que es lo que nosotros vamos a hacer hoy, que es ese vasito que vos recibiste acá, ella tiene como plan de fondo, allá atrás, la libertación del pueblo del Egipto. Ustedes podem ler depois e eu te desafio a ler e estudar isso em casa, porque às vezes nós não temos nem ideia do que nós estamos sabendo e falando, pero mi pueblo padece por falta de conhecimento. Então está allá em Éxodo 12, de 1 al 14. O que era a Páscoa? La Pascua era la libertación del pueblo del Egipto. El pueblo estaba esclavo. El pueblo era obligado a hacer lo que Faraón mandaba ele hacer. Ellos ya no podían más adorar a Dios. Ellos ya no podían más prostrarse ante Dios. Ya no podían hacer cultos a Dios. Entonces, ellos estaban esclavos. Vino Dios y mandó órdenes a Faraón. Quizás ustedes já escutaram falar em desenhos de alguma vez na história da vida de ustedes, las 10 plagas ou las 10 órdenes, ou não sei como vos escutaste falar, pero Deus falou 10 vezes com Moisés, com Faraón. E falou através dele também, de verdade. Falou através de Moisés, ele ligava e dizia assim: ei, Deus manda decirte que se não liberar mi pueblo, vai ter piojos, toda a gente. Deus manda decir, eu não ia ter problema com isso, verdade? Pero vamos lá, não podia perder meu próprio chiste. Então Deus mandava dizer, vai ter ranas, as águas do rio Nilo vão transformar-se em sangue. Deus mandou dizer várias vezes para que o faraó libertasse o povo. E faraó não libertou o povo. Então vino o último aviso de Deus. E o último aviso de Deus era assim: el ángel de la muerte, há muitos nomes que vocês podem utilizar. El ángel de la muerte, um ángel vai passar a la noite e vai matar a todos. ¿Están conmigo? Entonces, bien, estoy resumiendo para ustedes libros de la Biblia en 5 minutos. Entonces, mi pueblo, para que no sea tocado por el ángel de la muerte, tiene que tener una señal. ¿Y cuál era esa señal? Ustedes van a comer pan sin fermento, pan sin levedura. ¿Por qué pan sin levedura? Porque ustedes não vão ter tempo para que o pão cresça como o fermento normal. Ustedes vão ter que comer pão apurado, rápido. E ustedes vão ter que sacrificar um cordeiro. Esse cordeiro que ustedes vão sacrificar, vão agarrar a sangue e vão passar a sangue em los umbrales e em los dinteles de las puertas de ustedes. Ustedes se recuerdam esse símbolo acá ou não? Ustedes vão ter que passar nos ombros e em los dinteles de la casa de ustedes. Então, quando o ángel de la muerte passar por aí, ele vai identificar na casa de ustedes que a casa de ustedes tem a sangue do cordeiro. E quando ele ver a sangue do cordeiro, ele vai passar de largo. Aí um pouco mais profundo acá, mas não vou ter tempo para explicar para vocês, a não ser que vocês querem, sim ou não? Glória a Deus. ¿Por qué el ángel? Muito rápido vou explicar. ¿Por qué a sangue? En el Egipto, en la Babilonia, existían las inscripciones cuneiformes. Inscripciones cuneiformes era donde los egipcios, la gente de la Babilonia, escribía sus nombres. Y ellos tenían el entendimiento que mientras más el nombre de ellos estuviera escrito en las piedras, más ellos iban a vivir por la eternidad. Entonces, quando vos vas a ler, vai mirar na película a história de Babilônia, do Egipto, vai ver que as puertas de las casas de Babilônia, do Egipto, tinham muitas inscrições. E que estava escrito aí? Su nombre. ¿Por quê? Porque eles entendiam que mientras mais su nombre estava escrito em las piedras, mais tempo el alma de eles iba a vivir, mais tempo eles iban a vivir en la eternidad. Então, acá era doble sentido. Era Deus dizendo assim:
lo que va a hacer que ustedes vivan para a eternidad no es el nombre en la pedra, sino que es la sangre del Cordero en la puerta de la casa de ustedes. ¿Están entendiendo la diferencia acá? Entonces lo que me va a hacer tener vida eterna no es la cultura que yo tengo en el mundo, las cosas que yo tengo que hacer. No, lo que él estaba queriendo decir desde allá del Éxodo es para que yo pueda tener vida eterna, lo que tiene que estar en mi casa, en mi vida, es la sangre del Cordero. ¿Están conmigo acá o no? Es la sangre del Cordero. E esse era a señal verdadeira. Então, quando o ángel passasse, ele não estava interessado nas colunas de quantos nomes estava escrito. Ele não estava interessado em quanta plata tinha. Eles estavam interessados em verdadeiramente para ver, será que tem a sangre del Cordeiro acá ou não? E o ángel passou, glória a Deus também. E o ángel passou. E quando o ángel passou, murieron todos los primogénitos, la gente empezó a morir y la gente de la casa de Israel no murió. ¿Y qué pasó con la gente de la casa de Israel que tenía en sus casas la sangre del Cordero? Ellos fueron libres de la esclavitud. Y eso se llama la Pascua. La Pascua no son conejos, la Pascua no son chocolates solamente, son otras cosas. Entonces, en resumen, un cordero fue muerto, la sangre fue pasada, se comieron los panes sin fermento y el pueblo fue liberto de la esclavitud. Esa conmemoración llamada Pascua, ella quedó como un memorial. Entonces Dios dijo así: mi pueblo, ustedes tienen que guardar esa fiesta, ustedes tienen que conmemorar. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que traer a la memoria el día que yo libré a ustedes. Eso sirve para nosotros hoy. Nosotros tenemos que traer a la memoria el día que yo fui libre. Nosotros tenemos que traer a la memoria el día que yo fui liberto. Si no, mi memoria es corta. ¿Por qué Dios mandó hacer que ellos conmemorasen siempre la libertación? ¿Por qué? Pregunta para mí, ¿por qué? Porque senão nosotros nos olvidamos que fuimos libertos. Nosotros nos olvidamos de dónde salimos. Nosotros llegamos en el palacio y perdemos el olor del pesebre. ¿Sí o no? Pero sí, más adelante, cuando hablamos de Santa Cena, es imposible que nosotros nos relacionemos con esa imagen acá. Es imposible. Y esa fue la Santa Cena de Da Vinci. Entonces, todas las veces que nosotros pensamos en Santa Cena, la cultura de la vida nos llevó a esta imagen. Pero esa imagen acá no es la imagen verdadera de la Santa Cena. ¿Por qué? Esta imagen acá está cercada de lo que en la teología las personas llaman de anacronismo. Anacronismo es poner la cultura que yo tengo ahora para retratar un hecho del pasado. Y esa imagen acá es una pintura anacrónica. Quer decir que cuando Leonardo da Vinci pintó esa escritura, él estaba relatando aquel que leyó y no leyó. Miren, yo no tengo nada contra la obra, amén. Me parece muy bien, es linda esa obra, retrata muchas cosas de la obra del renacentismo, pero no está relacionado con el evangelio. Porque cuando yo voy a entender bien, Leonardo da Vinci nunca fue para Israel, él no conocía Israel. Entonces esa obra acá no reflete exactamente las cosas que están en el evangelio. El Jesús no se asentaba en el medio, no era una mesa así, las personas no se asentaban. Entonces, como verdaderamente o más parecido posible era una mesa esa que Jesús estaba sentado en la última cena. Es esa imagen. Essa imagem acá era o que era mais parecido que uma cena significava. Cena ou Santa Cena, nos tempos bíblicos, não era essa reunião acá. Cena ou Santa Cena, nos tempos bíblicos, era partir o pão em las casas. E como eles partiam o pão em las casas? De essa maneira. Jesus não estava no centro. ¿Por quê? Porque Jesus era o anfitrião. Como el anfitrión en la cultura judaica, yo no me asiento en el centro, yo me asiento en la punta de la mesa para poder servir a la gente. Entonces Jesús era probablemente esa segunda persona. ¿Por qué la segunda persona? Jesús no debería estar a la punta de la mesa. Y eso está todo en las escrituras. Después vos vas a leer Marcos, Mateus, Lucas, Juan, vas a ver exactamente esa descripción. Porque uno se acostaba en el pecho de Jesús y otro estaba mojando el bocado de pan. ¿Y quién era esa primera persona? Esa primera persona acá era Judas. En mi cultura, en nuestra cabeza, nosotros podemos pensar así: Judas tenía que ser el último, el infeliz, ¿verdad? De la mesa. Pero ve como Dios ya nos enseña antes de hablar nada. Él estaba dando oportunidades para Judas. Y de lado, ¿quién estaba? Juan, el apóstolo amado, el discípulo amado. Pregunte para mí, ¿por qué él era discípulo amado? Porque él mismo dijo. Él mismo escribió que él era discípulo amado, ¿verdad? Pensa en una persona que sabía quién él era.
Se vos vai ler Juan, o único evangelho que menciona que ele era discípulo amado é o evangelho dele mesmo. Pero bueno, vamos lá. E acá era Judas. Então, de mi lado, acá em la Santa Cena, eu posso empezar a entender a dónde vai essa palavra. De mi lado não tem solamente quem eu amo. De mi lado, em realidade, está quem necessita ser amado. Então, o que Jesus estava fazendo acá, nessa mesa original, ele estava partindo o pão. Verdadeiramente era na celebração da Páscoa, era no momento da Páscoa, mas ele estava dando oportunidades para as pessoas que estavam a seu redor. Então, quem estava de um lado era Juan, quem estava do outro lado era Judas, e assim consecutivamente as outras pessoas allá na outra ponta, tendo uma pessoa estirando assim. Este aí provavelmente é Pedro, que está perguntando para Jesus, perguntando para Juan: Juan, o que vai passar acá? E outros estão aí mirando, dizendo assim: eu não, esse não sou eu. Eu não te negarei jamais. Estão comigo quando está entendendo o que estou explicando acá? É importante que vocês entendam o que estamos falando. ¿Por quê? Porque senão todos os domingos vão tomar Santa Cena e não tenho noção de que Santa Cena é essa. Parece uma comunhão que não é comunhão se não entendo verdadeiramente o que estou fazendo. Pero o contexto bíblico acá era fiesta de Páscoa. Fiesta de Páscoa era a comemoração da saída do povo que era escravo do Egito. Amém? Esse tempo da última cena era o tempo da fiesta de Páscoa. Jesus mandou preparar a Santa Cena, ou a cena, e eles estavam reunidos nessa mesa nesse tempo. Então Jesus foi para Jerusalém. Jesus não é de Jerusalém. Jesus não nasceu em Jerusalém. Jesus nasceu em Belém. Jesus vivia em Cafarnaum e em Betânia. Ele não é Jesus de Jerusalém, Jesus de Belém. Pero ele ia para fazer as celebrações das festas. E acá é muito interessante, porque nesse momento acá, Jesus começou a falar assim em Mateus 26, 17. Eu vou ler um pouquinho para vocês. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿Dónde quieres que preparamos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad de cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca y tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. ¿Qué él iba a celebrar ahí? Pascua. ¿Qué él iba a celebrar? E os discípulos hicieron como Jesus le mandou e prepararam a Páscoa. Quando chegou a noite, se sentou à mesa com os 12 e mientras comían, dijo: De certo os digo que uno de vosotros me vai traicionar. E entretecidos de grande maneira, começou cada um deles a dizer-lhes: Soy yo, Senhor. Mira que interessante como a Bíblia ensina, como a Bíblia é uma bendição. Por quê? Porque nesse momento na mesa cá, Jesus disse assim: Uno de vocês me vai traicionar. Se Leo fuera Jesus e ele apontasse para vocês e dijera assim: um de vocês acá vai traicionar, sabe o que nós outros íamos pensar? Eu creio que quem vai traicionar é Wellington, verdade? Porque íamos começar a ser juízos de valor. E outro ia dizer assim: eu creio que quem vai traicionar é Skin, ou quem creio que vai traicionar é Márcia. Porque em nossa cabeça nós temos esse juízo de valor. Em nossas vidas nós fazemos isso. Pero quando as pessoas estavam sentados à la mesa com Jesus, repita-se comigo: à la mesa com Jesus. Quando Jesus falou: um de vocês me vai traicionar, eles miraram: acaso sou eu? Por quê? Porque em la mesa com Jesus eu não tenho tempo para quedar apontando os dedos para os outros. Não é ele, é ele. Em la mesa com Jesus, quando Jesus traz ministração, a primeira pessoa que eu miro sou a mim mesmo. Então, em la mesa com Jesus, já não tenho mais tempo para acusação. Em la mesa com Jesus, já não tenho mais tempo para, é o erro de ele, é ele que não isso, é ele que não hace. Em la mesa com Jesus, meu irmão, eu começo a mirar para mim mesmo. E se você está mirando demasiado para os outros, é porque te falta mesa com Jesus. Estão comigo acá? Como está esse coração aí? Você está mirando para demasiado para os outros? Às vezes eu vou ter consejeria com as pessoas traem a vida dos outros. Eu, ei, calma, contame de tu vida, não da vida dos outros. Sempre o problema são os outros, o que hicieron comigo, lo que um dia a Bíblia diz que nós vamos assentar-nos diante do trono de Deus para rendirmos conta de nossas vidas. E nós vamos acercar-nos do trono dele, vamos dizer assim: Jesus, passa aqui as ovelhas que me diste. Jesus vai dizer assim: não estou dizendo as ovelhas que eu te di, estou dizendo que vos hiciste com o que eu te di. Não temos terceira pessoa, nós temos que rendir conta de lo que nós hacemos por nós mesmos. E se nós não estamos mirando nossa própria vida, porque não temos mesa com Jesus. E se temos mesa com Jesus, eu miro para mim mesmo antes de mirar para o outro.
Yo sé que no hace tanto sentido para esa casa acá, pero amén. ¿Sí o no? Entonces la última cena de Jesús fue realizada en la Pascua. ¿Por qué? Porque Jesús mismo estaba diciendo, yo soy el cumplimiento de la Pascua. Vamos lá. Jesús, cuando Él partió el pan, Él dijo, ese es el pan que es partido por amor de vos. Esa es la copa, ese es el cálice de la nueva alianza. Él estaba diciendo eso. Ele estava compartilhando a Páscoa que a gente sempre comemorava. Ele estava celebrando por ele. Ele estava dizendo assim: aquela sangre que vocês mataram do cordeiro, já não hace mais falta matar a sangre do cordeiro. Agora eu sou o cordeiro. Aquele pão que vocês comeram, simbolizando provisão, não hace falta mais aquele pão, porque eu sou o pão. Então, a primeira libertação do povo do Egito, Jesus estava traindo para ele a responsabilidade e estava dizendo assim: nós comemoramos a Páscoa, pero eu sou a verdadeira Páscoa. Com a Páscoa, em la Páscoa, o povo era escravo do Egito. No tempo de Jesus, o povo era escravo do pecado. No tempo de Babilônia, no tempo do Egito, o povo necessitava matar um cordeiro. No tempo de Jesus, Jesus é o cordeiro. Ele mesmo disse: não, eu sou o sacrifício, não hace falta matar nenhum animalito mais pobrecito deles. No tempo da Páscoa, em uma das alianças, era a sangre que livrava o povo. A sangre passada das portas era a sangre que livrava o povo. No tempo de Jesus, o que Jesus estava querendo dizer assim era: agora em mi tempo, não hace falta mais derramar o sangue do cordeiro. Agora em mi tempo, eu sou o cordeiro de la libertação. Não sei quantos de vocês estão entendendo acá. O que Jesus está dizendo acá é que, por mais que vos busque em dogmas, em recursos, religiões, em coisas do passado, em coisas do porvenir, em coisas do presente, solamente Jesus é a salvação e a reconciliação com Deus. Solamente Jesus. É solamente por la sangre del Cordeiro. E se não é por la sangre del Cordeiro, não há caminho. La Páscoa era, o povo ia sair de la esclavitud. Com Jesus e nós vamos ser livres do domínio do pecado. Na Páscoa, o povo estava escravo no Egito. No tempo de Jesus, Jesus estava dizendo assim: já não há mais Egito, pero ustedes são escravos do pecado. Pero agora eu me vou entregar como sacrifício perfeito, como cordeiro imolado, para que nós já não sejamos mais escravos do pecado. Eu não sei quantos acá são escravos do pecado. Eu não sei quantos acá vieram dizer assim: Senhor, o bem que eu quero fazer não hago, e o mal que eu não quero fazer, esse sim eu acabo cometendo. Eu não sei quantos acá entraram e disseram assim: Deus, eu necessito escutar tu presença, necessito escutar tu voz, porque eu sou escravo do pecado e estou dia tras dia acabo patinando e bicicleteando o mesmo pecado, e quizás me arrependo e pido perdão pelo pecado que eu sei que volverei a cometer. Tamanho sem vergüenza que eu sou, porque não entendo quem vós sois verdadeiramente. O que Deus está dizendo acá nessa manhã é: eu não sei quais são tus pecados, porque não existe pecado pequeno e pecado grande. A partir do momento que vos entendes que Jesus é o Cordeiro que morreu para a libertação de tus pecados, vos sos uma nova criatura, vos sos uma pessoa nova, vos já não sos mais o viejo homem, agora sos um novo homem. Então eu vengo a declarar que toda acusação de deuda, toda escrita em tu mente, em tu cabeça, que está dizendo assim: indigno, pecador, vos não vales nada, vos não tenéis vida, vos já não sirve mais. Mira os pecados que vos existem, mira tu passado, mira com quem te acostaste, mira o que metiste em tu boca, fumaste, tragaste, mira tudo o que vos existe. A partir do momento que vos entendes que o Senhor é su Salvador suficiente, vos sos livre desse fardo. Estão comigo acá ou não? A partir do momento que eu entendo que a sangre verdadeira, a sangre de Jesus, eu sou livre desse fardo e o diabo já não me pode acusar em nem mentalidade, nem pensamento de existência, nem pensamento de eu já não quero mais. Por quê? Porque Jesus está dizendo acá na Santa Cena: antes era a libertação da esclavitud, agora eu estou libertando vocês verdadeiramente do pecado, amém? Pode seguir um pouquinho mais? E a cena? E a Santa Cena? Em realidade, a expressão Santa Cena não existe na Bíblia, pero tampouco é um pecado dizer Santa Cena, porque todo que é de Deus é santo. Pero a palavra e a explicação original que é la cena del Senhor. E la cena del Senhor que está falando acá em 1 Coríntios. Em realidade, 1 Coríntios acá, o que o apóstolo Pablo estava fazendo, ele estava dizendo assim: era 50, 60 depois de Cristo, a gente já tinha cenas de comunhão, de partir el pan, pero a gente estava perdendo os princípios. Era parecido com o que sucede nos dias de hoje.
em 1 Coríntios, o que o apóstolo Pablo estava dizendo era mandando uma carta para a igreja de Coríntios, dizendo assim: ei, gente, vocês se estão perdendo. Vocês têm problemas com mulheres que dizem que uma pode predicar, outra não pode predicar. Vocês estão preocupados se o pelo tem que ser largo, se o pelo tem que ser curto. Vocês têm divisão na igreja de vocês. Graças a Deus que acá na igreja não temos divisão, mas allá em Corintios tinha divisão. Eles não se chocavam. Um não queria nem mirar para a cara de outro. Allá na igreja de Corintios, sabe que tinha imoralidade sexual. Você pode pensar assim: não pode ser que allá tinha imoralidade sexual, allá tinha desordem. Allá na igreja de Corinto, a gente não crê na ressurreição. É bíblico. Então, quando eu paro para pensar, eu posso pensar assim: então, a igreja de Corinto estava perdida. Vete para tu melhor inteligência artificial, livros, história, e busca quantas pessoas tinham na igreja de Corinto. A cidade de Corinto tinha... É mim? Quem puso esse relógio? Janina? Vos que pusiste pila nesse relógio. Era para terminar a hora? Mira um pouco. Ele inimigo me quis envergonzar acá. Levar para lá. Repreendo em nome de Jesus. La sangre del cordeiro sobre esse relógio. Deus mío. Depois, allá na sala pastoral, Janina, vamos falar. ¿Dónde estava? Gracias. Em la ciudad de Corinto havia 80,000 pessoas mais ou menos. Pero quantas pessoas havia na igreja de Corinto? Pergunta para mim, quantas? Quantos vocês creem? Mais ou menos aí, vamos lá. Quantas? 1,000 pessoas, 20,000 pessoas, quantos mais? Linda. Quantas pessoas tinham na igreja de Corinto? Se vos viste na inteligência artificial, não pode dizer a hora, depois vamos dizer isso. Quantas? Mínimo 50 e máximo 150 pessoas. Estuda, busca, entra e vai descobrir historicamente quantas pessoas tinham na igreja de Corinto. Aproximadamente 150 pessoas. Na cidade de 80,000. Então quer dizer que a igreja era chica, hermano. A igreja é chica quem tem é Satanás. Amém? Mira o tamanho da influência da igreja de Corinto que hasta hoje nós estamos falando dela. Então, habla para essa pessoa que está do seu lado: chico é o pensamento del medíocre. Estão comigo acá? Tinha 150 pessoas na igreja e eles logravam ter imoralidade sexual, dissensão, divisão, mentiras, porfias, pecados e um não creia no outro. Deus mío. Essa cidade de Corinto era um povo mixto. Era uma cidade muito próspera e uma cidade que tinha muitos pobres ao mesmo tempo. Então, o que o apóstolo Pablo está querendo dizer para essa igreja? A igreja sim. Ele escreveu essa carta provavelmente quando ele estava viajando por Éfeso. Então ele escreveu essa carta para a igreja de Corinto e quis dizer assim: gente, eu vou falar da Santa Cena com vocês, eles estão perdidos. Liga a Santa Cena, um está no WhatsApp, se for nesse dia de hoje, verdade? Carta à igreja Bola de Neve, capítulo 11, versículo 1, segundo Jones. Tengo con ustedes que en la hora de la prédica ustedes suelen ir en el baño. En la hora de la Santa Cena ustedes comen el pan como si estuvieran se alimentando, pero no discernen el cuerpo de Cristo. Agarran el vaso de jugo y no dan valor. Versículo 3. Muchas veces el pastor te dijo: leva la Santa Cena para comer en tu casa, compartir con tu familia, y vos tiraste la basura porque te olvidaste. Muitas vezes, capítulo 4, vos sos instruído a não viver em pecado, pero vos rechazas as palavras que são predicadas, haciendo assim pouco caso del cuerpo del Senhor. Pero lo que o apóstolo Pablo estava dizendo, brother, não há muita vuelta acá. Eu só estou ponendo de maneira contemporânea. Lo que ele estava dizendo acá era: gente, ojo, o que está passando de vocês? Então, nós sempre leemos a Santa Cena a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor aquilo que também nos entreguei, que a noite estava para ser traicionada. O apóstolo Pablo estava dizendo para a gente. Mas nós temos que entender um pouquinho do versículo antes. Pode ler para vocês, sim ou não? Versículo 17 diz assim, e o nome dessa palavra é: haz isso em memória de mim. Verdade? Versículo 17 diz assim: pero al anunciarlos esto que sigue, no os alabo,
¿Por qué ustedes congregáis para lo mejor, sino para lo peor? Mirá o que o apóstolo Pablo estava dizendo para eles: igreja, ustedes vão para a igreja, em vez de sair melhores, ustedes saem piores. Deus mío, ustedes vão para a igreja e parece que vivem na igreja aí e saem cada vez pior. Senhor Jesus, quando será que vai ser? O apóstolo Pablo estava dizendo para ele. Há uns dias atrás eu estava falando com uma outra pessoa e ela estava falando assim: pastor, eu não saio da igreja, pastor. Eu vivo na igreja. A vida dessa pessoa é um desastre. De verdade. E não é desastre porque ela tem pecado, porque nós somos só a graça de Deus, verdade? Mas o tema dele é que ele não cambiou e vivia na igreja. E aí eu lhe dije a ela: mira, vos sos um autito Toyota e entras no garagem e te quedas 5 anos guardado no garagem. Nadie te toca, vos sos intacto no garagem. Quando salís daí, vai ser uma Ferrari, sim ou não? Vai ser um Ferrari? Oi, aí volviu. Vai ser um Ferrari, sim ou não? Não. Então, por que nós creemos que entrar na igreja vai ser de nós melhores? Não vai ser. Só o hecho de que vos vengas à igreja não te hace santo. Agora, se vos venir e entender, e poner em prática, e humilhar-se diante de Deus, dizer assim: Deus, quem sou eu lejos de ti? Não sou nada sem ti, Senhor Jesus. Então não é só vir à igreja e quedar como um as parado assim, escutando e sair de acá, e aí afuera fumar e hablar tu boca sale mais maldição do que bendição, escute a porqueria, habla porqueria, vê porqueria, e aí liga acá e em 1 hora pensa que vai ser uma transformação de vida. 1 hora em tantas horas na semana. Então o apóstolo Pablo começou dizendo assim: pero al anunciar-los esto que sigo, não os alabo, porque ustedes não congregam para lo mejor, sino para lo peor. Lo que ele estava dizendo acá é que a igreja de Corinto tinha o reflejo da cultura de Corinto. Como era Corinto? Próspera, ao mesmo tempo na loucura, estava entre 2 puertos, a gente passava viajando, não tinha compromisso, mal e mal se esmerava, uma cidade de 80,000 pessoas, tinha 100 pessoas congregando. Então ele estava dizendo: a cultura do mundo está na cultura da igreja. E qual é nosso chamado? Que a cultura del cielo descienda acá en la tierra. Deus, hágase acá en la tierra así como es en los cielos. Então, aonde eu estou tem que ser cultura de los cielos. ¿Por quê? Porque senão minha vida é mal. Quantos estão comigo acá? Então, quando você vas para um lugar, você está levando a cultura del cielo. Agora, minha pergunta para vós é: quando vos legas em tu ginásio para treinar, igual, vos levas a cultura del cielo ou a cultura del mundo? Vos exhala o perfume de Cristo ou exhala o perfume da vida? Quando vos legas, vos cambias o ambiente ou empeora o ambiente, como disse o apóstolo Pablo? Quando vos venís para a igreja, tu boca tem chisme, que não pode morder a língua que mora envenenada? Ou tu boca tem palavras de vida? Pastor, pero me dijeron que, te dijeron porque tu ouído é chismoso, porque presta tus ouídos. Te falta dar una vuelta por la calle. 1 Timoteo capítulo 3, que habla acerca de las disensiones entre los hermanos. Está muy fuerte, yo puedo parar. Vamos predicar sobre la prosperidad entonces ahora. Bueno, entonces el apóstolo Pablo sigue: pues en el primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay en vosotros divisiones. Gente, 150 personas ele estava falando, ele enviou uma carta. Há entre ustedes divisiones, e em parte eu lo creio, porque é preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que são aprovados. Ou seja, por mano de alguém vai ter que ser el cabeção acá, verdade? Judas estava na mesa. Lo que ele estava dizendo: alguém vai ter que fazer isso. Está tudo bem que ustedes se vean diferentes, não podemos ser todos iguales, toda a mesma paleta de cor, a todo girar para um lado, todo para o outro lado. Eu odio esse tipo de porqueria. Paleta, não sei o que, não me gusta isso. ¿Por quê? Porque nós somos desinformes e com Cristo somos uniformes. Estão comigo acá? Então, o que diz acá: quando pues os reunir vosotros, isso não é comer a cena del Senhor. Mira o que eu estava dizendo: ustedes se reúnem para compartilhar a Santa Cena, pero isso que ustedes estão haciendo não é Santa Cena. Porque ao comer, cada um se adelanta a tomar sua própria cena. Um tem hambre, outro se embriaga. Estão comigo? Quando você pensa em embriagar-se, você pensar então se a gente se emborrachava. Meu irmão, e naquele tempo, para que uma pessoa quedasse borracha, ele tinha que tomar muito. Pero tinha que tomar muito vino. Pero muito vino.
Tanto que os matrimônios, os casamentos da época, a gente quedava festejando uma semana e depois de 3, 4 dias eles estavam borrachos. Por quê? Porque tinha que tomar muito. O que ele estava dizendo acá? Que muita gente tem muito tempo para estar tecoreí, não fazer nada, e pouca gente está trabalhando na obra. Então se reúnem na Santa Cena, uns estão borrachos para quando a vida, e outros estão trabalhando. Quer dizer que na cultura, mientras umas pessoas estavam ligando da Santa para a cena, para seu trabalho, para a reunião, outras pessoas já estavam aí sem fazer nada e não fizeram o que tinham que fazer, que era cuidar das coisas do Senhor. Então, acá havia diferenças de classes sociais, havia umas abastados, outros menos abastados, pero acá eu entendo que o apóstolo Pablo não está dizendo que era só o financeiro, sino que era espiritual. O que o apóstolo Pablo estava dizendo acá? Que quando eles se reuniam, cada um estava preocupado consigo mesmo. A cena do Senhor era: eu levo algo, vos levas algo, ele leva algo, outro leva algo, cada um leva de acordo com o que tem. Então eles se reuniam nas casas, partiam o pão e tomavam e comiam. Pelas pessoas que tinham mais recursos, levavam e comiam todo antes que a gente que tinha menos recursos. Então ele estava dizendo acá: e na Santa Cena as pessoas se emborracham e outros têm hambre. Então que divisão é essa? O que Deus nos está falando acá não é financeiro. Não há problema se um tem mais abastado, outros menos abastado, ou se outros estão crescendo. Não está relacionado com isso. O que Deus está dizendo, o que Deus nos ministra acá, é que quão preocupado eu estou em esperar que o outro também se assente à mesa. Quão preocupado eu estou na vida espiritual com os outros. Seja sincero contigo mesmo. Quantas orações você assiste por los outros hoje? Você sabia que aquele que te sobra em tu casa, quizás a pessoa de tu lado está em escassez? Você sabia que aquele que você não está nem aí, há pessoas que não têm nem que vestir, nem que comer? Mas se nós estamos preocupados com nossas vidas, e eu estou falando do âmbito físico, mas se eu estou preocupado somente com minha vida, onde estão os intercessores? Pastor, eu já não creio mais em batalha espiritual. Ok, se você não crees, você estás no meio de uma batalha espiritual, querendo vós ou não querendo. E mientras antes você entender que essa batalha existe, melhor vós vai ser. Entende essa acá ou não? Quem já mirou aqueles desenhos que tem um diablito e um angelito? O diablito disse: não passa nada, vamos, uma festa nomás. E o angelito está dizendo: não hagas isso. É real. Pero não como um desenhito, sino como uma batalha espiritual feroz. E se nós não entendemos isso, o que nós vamos fazer? Se nós não oramos um pelo outro, se eu não cuido das pessoas que Deus me põe ao meu redor, se eu não me involucro com a vida das pessoas, eu vou a seguir orando solamente por mim mesmo e vou a ser a Santa Cena do Senhor igual à igreja de Corintios. Solo minha vida, solo eu. Me pergunta para vós acá é: para quantas pessoas vos lhe amaste essa semana? Assim, dijiste assim: che, que tal está? Estão comigo acá ou não? Ou você está naquela filha de dizer assim: o pastor não me amou. Ni te vou a amar. De verdade mesmo. Não te vou a... Hermano, eu trabalho de 6 da manhã até as 10 da noite. Graças a Deus eu consigo falar uma pessoa ou outra. Mas se eu não te hable, é importante que Jesus hable contigo, não eu. Eu não sou estrela, eu não tenho mais nada que nadie acá. Somos todos iguais, não me espere meu telefonema, não espere me visita. Queres visitar, visita a minha voz. Não sei onde você está, estou acá na academia, acá na igreja. Estão comigo acá ou não? Não creem expectativas, não generem expectativas, não rompam aquilo que não pode ser roto. Há um solo santo e acá, esse único santo acá é Jesus, amém? Então não te vou amar, tranquilo, te vou amar. Pero me pergunta para vós acá é: quem vós lhe amaste? A quem vós pagaste no almoço essa semana? A quem vós ligaste e dijiste assim: sentate acá, te quero escutar. Porque nós outros, nossa boca é rápida, blá, 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 blá. E vós escutaste alguém já ou não? Estão comigo? Pastor, pela gente é difícil. Imaginate Jesus sentado entre Juan e Judas. Besar e amar Juan é fácil. Quero ver, vou lavar os pés de Judas. Está na calma ou não? Me traicionou, nunca mais quero ver. De verdade esse é o evangelho? Será mesmo? Minha irmã, me traicionou. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus sabia que ele ia traicionar. Antes dele traicionar, ele disse assim: eu sei o que vos vai fazer, pero antes que vos haga o que vas a hacer, te dou a oportunidade de que vos haga outra coisa. Sentate acá de meu lado.
E quando ele se pilhou que ele não ia fazer, ele disse assim: lo que vas a hacer, haga rápido, morrar tu pano, el bocadito de pan acá e abrite. Tanto que Judas não comeu a cena. Judas teve os pés lavados, comeu del cordeiro, comeu os panes, pero não pudo partir el pan. Estão comigo acá, família? Sim ou não? Nós não podemos estar em uma mesa donde cada um mira solamente para seu prato. Essa é uma palavra de Santa Cena. Essa é uma ensinança de Santa Cena. E como fazer para não mirar solamente a meu prato? Vos servís na obra de Deus? Vos orás? Vos aportás? Vos servís a tu irmão sem que nadie esteja vendo? Vos você compra para alguém? Vamos, família, está acá ou não? Não se trata sobre vós, se trata sobre os outros. Porque a Santa Cena não é sobre mim. A Santa Cena é sobre os outros. A Santa Cena não é, Deus, lo que vos decís solo por mim. Ok, glória a Deus, pero que eu vou fazer com o que Deus hizo por mim? Pastor, não é por obras, ok, pero las obras é reflejo daquele que verdadeiramente foi visitado por la gracia. Quantos estão comigo acá, igreja? É para nós outros essa palavra. Nós outros devemos fazer algo, devemos esmerar-nos, devemos ser família. Quando eu hablo que a pessoa tem que trazer um invitado, parece na broma, pastor está testando. Hermanos, se nós outros não evangelizamos, nós temos problema de fabricação. Oveja reproduz oveja. Se vos não reproduz oveja, vos sois uma cabra. Música de cabra. Bueno. Siga o que diz a palavra para terminar. Porque não tenéis casas em que comais e bebais, ou menospreciais a igreja de Deus e avergonzais a los que não têm nada. Que os diré? Os alabaré? E nisso não os alabo. Apóstolo Pablo está dizendo assim: eu quisiera escrever uma carta buena para vocês, pero que vocês querem que dê palavras buenas para vocês? Não posso dar. Eu tenho que dar palavras de correções, porque aquele que ama corrige. Habla assim: aquele que ama corrige. Então, como nós vamos crescer? Com a correção do cielo, com a correção de Deus. Apóstolo Pablo estava dizendo assim: gente, então, mira, já chamei a atenção de vocês, já lhe expliquei como era a Santa Cena, já disse o que vocês têm que cambiar. Agora eu lhes vou explicar para vocês. Apóstolo Pablo está dizendo: agora les vou explicar por que eu recebi do Senhor o que eu também nos he ensinado. Que no Senhor Jesus, na noite que foi entregado, tomou pão, e havendo dado graças, lo partiu e dijo: tomad, comed, este é meu corpo, porque por vosotros é partido. Haced isso em memória de mim. Asimismo tomou a copa, depois de haver cenado, dizendo: esta copa é o novo pacto de mi sangre. Haced isso todas as vezes que la beberas em memória de mim. Assim, pues, todas as vezes que comeres este pão e beberes dessa copa, la muerte del Senhor anunciais hasta que Ele venga. Repita assim comigo: em memória de mim. Que Jesus isso? Pablo estava dizendo: sabe o que é isso, Jesus? Porque eu aprendi dele, estava dizendo Pablo, que ele agarrou o pão, lo partiu. Sabe que agarrar o pão e lo partir é dizer assim: o sacrifício que se entregou é Jesus. Perdão. Então, acá na Santa Cena, quando eu agarro esse pão, quem tem essa Santa Cena aí? Esse pão que tem aí adentro, representa o corpo de Cristo. Então, quando vos agarrar esse pancito aí, quando vos comes, vos tenéis que dizer assim: agora já não é mais aquele sacrifício, agora eu hago parte desse sacrifício. ¿Por quê? Porque Ele está em mim. Agora nós já somos uno, e aquele que está em mim, eu estarei com Ele. E a gente estava desesperada: Jesus, pero o que me está dizendo? E Jesus estava dizendo: calma, em la casa de mi Padre há muitas moradas. Quizás vos não possa verlo, pero eu me vou e vou a preparar um caminho. Estão entendendo o que está dizendo acá? Ele está dizendo assim: é em memória de mim. Quando nós outros comermos esse pancito, não é, esse pão está seco, esse pão não sei o que. Não, quando eu como esse pão, eu hago parte do corpo de Cristo. Então, não é um comer pão, é ser parte do corpo de Cristo. Quem na casa é parte do corpo de Cristo. Se você dijiste amém, essa pessoa que está do seu lado dijo amém, então ela também nasce parte do corpo de Cristo. Então somos o mesmo corpo de Cristo. A cruz é horizontal e vertical. ¿Por quê? Porque a cruz é meu relacionamento com Deus e meu relacionamento com as pessoas. Se você não podés relacionar-se com uma pessoa, não tem relacionamento vertical, porque é uma cruz. É Deus, pero vou aislar-me do mundo, nada presta, nada sirve. Não. É Deus e as pessoas. Pero quando eu rompo o pão, eu entendo que Ele morreu por meus pecados. Coisa número 2, memória da nova aliança. Depois do pão, Ele vem a copa. E a copa, o que significa? Ele diz: é o novo vinho. Antes derramavam a sangue do cordeiro,
Agora, através dessa copa, representa mi sangue que ali adelante eu vou entregar. Em favor de quem? De todos. Estão comigo? E Judas? Judas só não reconheceu que Jesus era suficiente. Qual foi o erro de Judas? Não entender que Jesus poderia perdoná-lo. Onde foi o ponto clave da vida de Judas? Ele não entendia que Jesus era Salvador e Libertador. E não entendeu que Jesus poderia perdoná-lo por ele haver vendido por 30 moedas de pratas. E pensou assim, a graça dele não me vai alcançar, eu me vou matar. Ele se matou porque não entendeu que Jesus lhe podia salvar. Pero Jesus está acá nessa manhã, e eu te quero dizer que Ele sim pode cambiar tua história. Estão comigo acá ou não? Eu não sei quantos pensamentos de morte, quantos pensamentos de suicídio, quantos pensamentos de desistência. Eu venho da parte de Deus para dizer-te para vós que não é tarde. Não é tarde. Pare de fazer planos de desistência. Planos do Senhor não está mais comigo. Ele, Senhor, está acá nessa manhã e Ele te está dizendo para vós: empeça a crer, empeça a sonhar. O sangue de Cristo já foi derramado na cruz para que vós pudieran ter vida e vida em abundância. Depois vem a última memória hasta que Ele venga. Olha o que diz a palavra: assim é memória de mim hasta que Ele venga. Que Ele está dizendo acá que Ele vai volver. Quantos creem nisso? Ele vai volver. Ele disse assim: hacéis es memória de mim e anunciamos a morte do Senhor hasta que Ele venga. Então, isso é uma loucura. Creer que Ele vai volver, irmão, vos está acá na loucura. Estão comigo acá ou não? Eu predicar para vocês é uma loucura. Essa pessoa que está de seu lado é uma loucura. E já que eu vou viver a loucura, que eu viva a loucura de Cristo. Porque Deus eligiu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Se vos não sair com isso involucrado em tu peito, entendendo assim: eu sou louco, pero agora sou louco por Jesus. Essa semana escutei uma frase que faz um paralelo com a música de Chorão de Charlie Brown: só os loucos sabem. Senhor, eu já sei o que só os loucos sabem. Agora quero saber o que os salvos sabem. Estão comigo acá nessa ou não? Então, creer que Ele vem. E como eu hago para creer que Ele vem? Pergunte para mim como. Toco o chofar, toco as trombetas, porque Cristo viene. De verdade que um sonido de um chofar vai ser que Ele venga? De verdade mesmo? Não. Como eu hago para dizer que eu creio que Ele venga? Vivendo de acordo com o que Ele está na porta ligando. É saber que Ele está cá. Ele vai ligar a qualquer momento e vai dizer: eps! E vou dizer: Deus meu, em onde estou? E vai ser como aquele, o pobre e o rico, um que estava no céu e outro que estava abaixo. E esse não é na parábola. Que ele dizia: Deus, decide que venga buscar-me. Ele tipo já estava no inferno. Se você não entendesse parábolas bíblicas que não são parábolas. E já é tarde. Como viver se Ele vai vir? De acordo com a maneira de viver parecida com Jesus. Pastor, pero é muito difícil. Hacer o melhor que vos podés. Estão comigo acá ou não? Hacer el mejor que vos podés. Então quer dizer, a Bíblia diz assim: hacer isso todas as vezes que la beberes em memória de mim. Hacer o quê? Pergunte para mim: hacer o quê? Comer el pan, tomar el vino? Partir el pan. Não se trata de comer el pan, tomar el vino. Não. Hacéis isso o quê? Qual é a instrução de Jesus acá na Santa Cena? Gente, não é relacionado sobre o pão solamente. Não é sobre o jugo solamente. É sobre se nós estamos disponíveis para sentar e partir o pão. Porque quando eu parto o pão, quando eu entendo que é Cristo verdadeiramente que está sendo partido, se abre mis olhos. Como os 12 discípulos de Emaús, quando se assentaram com Cristo, Cristo partiu o pão depois de haver se partido de novo. E aí as escamas de los ojos se abriram e eles entenderam, eles voltaram para Jerusalém, que era um lugar de paz, voltaram para o lugar de onde eles nunca deveriam haver salido. Então, o ministério del hombre é comer, o ministério de Deus verdadeiro é partir. Vou terminando por acá, de maneira que qualquer que comera deste pão e bebera desta copa del Senhor, indignamente será culpável del cuerpo e la sangre del Senhor. Por lo tanto, pruebe-se a si mesmo. O que é provar-se a si mesmo? Mira e entenda quem vos sos. Provar-se a si mesmo é entender: eu não posso ser uma doble persona. Eu tenho que parar, mirar-me. Será que eu estou fazendo que o pão seja verdadeiramente o corpo de Cristo e o jugo, o vinho, seja verdadeiramente a sangre de Cristo?
¿Será que estou vivendo assim ou não? ¿Será que estou vivendo doble? ¿Por quê? Se eu vuelvo um capítulo antes, mira o que diz a palavra de Deus na mesma carta do apóstolo Pablo. Não podeis beber la copa del Senhor e la copa de los demônios. Não podeis participar da mesa del Senhor e da mesa de los demônios. Ponga isso na pantalla, por favor. 1 Coríntios 10, 21. Não podeis beber la copa del Senhor e la copa de demônios, e não podeis participar da mesa del Senhor e da mesa de demônios. Não são minhas palavras, é Bíblia. E minha pergunta para vós é: o que você está fazendo quando está fora da igreja? Porque a igreja sois vós. Se a Bíblia me está dizendo aquele que bebe indignamente, quer dizer que há alguém que bebe dignamente. E se eu bebo dignamente, o que cambia minha vida? Todo. Por quê? Porque eu entendo que Ele morreu na cruz por mim, que Ele se entregou por mim, que agora já não se trata de mim, e agora se trata dele. Quando eu entendo que é Santa Cena, eu entendo que Ele começou allá na Páscoa, na libertação do povo da esclavitud. Depois Ele se arrastrou com Cristo, dizendo assim: ei, eu morri para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu sou o pão, eu sou a copa, eu sou. E que tem que ver com os dias de hoje? Quando eu tomo a Santa Cena, eu entendo que Ele é o corpo que morreu por meus pecados. E se Ele morreu por meus pecados são perdonados se eu entendo quem Ele morreu para ser. Estão comigo? De uma maneira muito simples, de uma maneira muito sencilla. Quero invitar vocês a parar-se, por favor. Pode apagar essas luzes acá? De uma maneira muito simples, de uma maneira muito sencilla. Todos com os olhos abertos, não hace falta cerrar os olhos. Nós vamos adorar ao Senhor. Pero antes de adorar ao Senhor, eu quero orar por vós. Porque muitas vezes nós estamos perdendo a essência da igreja. Estamos tão apurados, tão rápido, todo, e não se pode trazer algo não, será que vai orar? Deus meu, como vai ser? Sim, eu quero trazer na enseñança cá. Se essa palavra é para vós, vós tenéis que aprender a reconhecer de Deus e dar passos de fé e dizer assim: Deus, essa para mim essa palavra. Eu não posso quedar no mesmo lugar e sair da mesma maneira que eu liguei. Então, habla comigo. E Deus pode falar contigo em tu lugar. Óbvio que Deus pode falar contigo em tu lugar. Pero quando me toca, quando ministra meu coração, sabe o que passa? Eu necessito mover-me, eu necessito entender aquilo que Deus está fazendo. E eu quero orar por vós. Se vós necessita ser livre, não é através de minha oração, é através da sangue do Cordeiro. Pero eu te posso ajudar orando por vós. Eu posso interceder por vós. Porque quando chamamos as pessoas para passar adelante, eu não vou fazer um sacrifício que Cristo já hizo por vós. Não tenho esse poder. Pero sim, eu te posso interceder por vós. E isso é o que eu quero ser nessa manhã. Sabe por quê? Porque eu escuto pensamentos de morte, pensamento de desistência, pensamento de estar difícil em minha vida, pensamento de necessito de um norte, necessito de um horizonte, pensamentos de Deus meu, pensamentos de que, e palavras de, acá na igreja parece que está tudo bem, pero chega na casa é um desastre, grito, empurra, habla grosseria, violência. Acá tudo tão lindo, pero quando chega afuera parece que o mundo não é real, e não é assim. E nós devemos levar esse mundo acá, essa paz que você está sentindo, que excede todo o entendimento, essa tem que estar dentro de vós para que você seja um embaixador de Cristo ali afuera. Eu quero orar por vós. Mientras nós adoramos ao Senhor, queria pedir para que Chocho e Ian pudieran me ajudar com as orações, Thaís também, Jamie, Leto, os presbíteros, por favor. Vengan acá, suba acá. Nós queremos orar por vós. Por quê? Porque nós queremos impartir em vós aquilo que nós também necessitamos. Nós queremos partir o pão nomás. Se essa palavra falou para vós, antes de orar por eles, eu quero orar por vocês. Espírito Santo de Deus, usa a vida de Ian para ministrar a vida desses irmãos, para poder partir o pão verdadeiramente. Usa a vida de Chocho, que não sejam suas manos, que não sejam suas palavras, pero que ele seja a representação de quem sois vós, Senhor Jesus. Nós não queremos julgar com tus coisas, julgar com tu palavra. Nós estamos acá, Espírito Santo, te pedimos, usa a vida de Jamie nessa manhã,
que sus manos não venham a ser las de ellas, que venham a ser tocadas por el Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor, usa a vida de Leto, para que ele possa bendecir as pessoas, para que através de sua vida possa sair graça, possa sair unção. Abre os olhos, abre as manos, o coração, em nome de Jesus. Usa minha vida, usa a vida de Thaís, para que nós podamos orar por las pessoas verdadeiramente e partir o pão, Senhor Jesus. Se essa palavra falou contigo, sale de seu lugar, venga cá adelante. Gracias por ver esse video, espero que Deus haya hablado contigo. Te invito agora a inscrever-te nesse canal para que sigas escutando nossas prédicas, estar al tanto de tudo o que hacemos. Que Deus te bendiga muito e nos vemos muito pronto.